da construção. Senador, a Curitiba é uma cidade conhecida já há algum tempo pelo ligeirinho, por aquele projeto de circulação, que eu não sei como é que se encontra exatamente hoje, se já está saturado, mas era um projeto pioneiro. Parece que Curitiba tem mais ou menos resolvido o problema de circulação urbana. Seria muito bom se tivesse, mas é um congestionamento irritante, como em qualquer outra grande cidade. Bom, mas isso também é devido ao acúmulo de automóveis, transporte não fez individual. metrô, agora o governo está anunciando recursos para o metrô, mas ainda está no papel. Não teremos metrô para a Copa. Aliás, Curitiba sediará 3 jogos da Copa e não sabemos que seleções jogarão em Curitiba, né? As obras do estádio mas ainda isso porque o sorteio não começaram. Não sabemos quais são as seleções que vão participar. Ou seja, os investimentos são necessários para a vida da cidade e não por causa da Copa. Só da Copa não seria necessário fazer nada em Curitiba. Sim. Porque o que se fará lá, a realização de 3 jogos em 11 dias, com seleções certamente secundárias. As grandes seleções provavelmente não jogarão em Curitiba. Então, o senhor é pessimista quanto a isso, então? Não, eu sou pessimista em relação a esta Copa. Sou pessimista porque os vitoriosos desta Copa são os grandes empreiteiros de obras públicas. Senador, são esses que estão superfaturando os estádios de futebol. Veja, do meu time, do Corinthians, quanto vai custar um estádio semelhante na Itália? Custou 280 milhões de reais. O estádio do Corinthians fala assim 1 bilhão, seguramente acima de 800 milhões, com recursos subsidiados pelo governo, recursos através do BNDES e com isenções no Estado, através da Prefeitura da capital. Ou seja, nós estamos transferindo dinheiro público para o setor privado. Esses são os vencedores da Copa. Na Arena da Baixada, da mesma forma. É uma parceria público-privada para reformar um estádio que é o estádio privado. Na verdade, lá o estádio já tem parte concluída, né, porque é um estádio moderno, mas terá que fazer adaptações para a Copa e vai gastar mais de 200 milhões de reais, também com recursos do BNDES. Como esses recursos ainda não foram liberados, as obras não iniciaram. Fizeram uma encenação apenas de início de obra, mas ao que consta, essas obras estão paradas. Aliás, o que está andando é muito pouco em relação àquilo que é necessário para preparar o país para a Copa do Mundo, né? As obras de infraestrutura estão atrasadas, especialmente aeroportos. Os estádios estão andando com recursos públicos, porque os clubes de futebol estão aproveitando esta oportunidade para construir grandes estádios, né? E como é o caso do Atlético do Paraná, o Corinthians, além dos estádios públicos, né, que estão sendo construídos pelos governos. Ou seja, há uma inversão de prioridade visível, porque nós não temos dinheiro para salvar vidas. As pessoas estão morrendo, seres humanos amontoados em corredores de hospitais sem atendimento, a morte chegando antes que o atendimento, nas filas do SUS. O governo sequer aceita votar a regulamentação da emenda 29 para contribuir com 10% da sua receita. O governo não quer. Que nesse exato momento o senhor tenta colocar numa negociação a aprovação como uma condição para a aprovação da DRU, a desvinculação das receitas da União. E o governo não aceita, nem mesmo ao receber um cheque em branco de 62 bilhões de reais, o governo aceita votar a emenda 29. O governo quer sobrecarregar os estados e os municípios e, na verdade, não quer assumir a sua parte de responsabilidade na manutenção de um serviço de saúde pública no país e prioriza a Copa do Mundo. Agora, a DRU, diga-se de passagem, ela vem desde o governo Fernando Henrique. A DRU foi adotada como aliás, antes do Plano Real, né? Como um mecanismo na transição necessário, da URV. Exatamente, para um período de inflação alta, onde se tornava impossível planejar,
Eu, quando fui governador, a inflação era de 80% ao mês. Era impossível planejar para o dia seguinte, né? Para a semana seguinte. Sofriam Então, mais os que ganhavam menos. Exatamente. Então, esse mecanismo era necessário, porque era impossível o planejamento. Hoje nós temos estabilidade econômica, sustentabilidade financeira, responsabilidade fiscal. Portanto, é possível organizar, planejar. Aceitar a prorrogação da DRU é simplesmente aceitar a tese de que o orçamento é uma peça de ficção. É reforçar essa tese. E que o orçamento é a desorganização absoluta. Que o governo tem um cheque em branco de 62 bilhões para fazer o que quiser com esse recurso. Ou seja, nós estamos deixando o governo confortavelmente instalado e administrando o país de forma irresponsável. O orçamento se torna realmente peça de ficção. Senador,